Bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do SS Saúde. Meu nome é Verena e estamos aqui hoje com a doutora Cariza Lorena, nossa amiga e colega de profissão. Cariza, ela é estomatologista, para quem não sabe, é especialista em doenças de boca, o dentista especialista em doenças de boca, né? Ela também trabalha com pacientes especiais, em odontologia hospitalar. Ela tem habilitação em laser terapia e agora está encarando um mestrado em oncologia. Cariza, o currículo é grande, né? Oba, bom dia, agradeço o convite, né, Verena? É isso aí. A gente está numa odontologia um pouco diferente do convencional, né? Atendendo alguns pacientes que necessitam de um atendimento especializado, né? E também humanizado. Hoje eu convidei Cariza aqui para a gente falar sobre câncer bucal. Cariza, o câncer é uma doença, muita gente não sabe, mas o câncer de boca ele é bem prevalente na população, né? O câncer de boca hoje, ele ocupa a quinta posição no ranking, né, entre os homens. É, é uma doença que tem grandes chances de cura, né, se diagnosticada no início, porém não é essa a realidade. Não é isso que a gente vê no nosso dia a dia. O câncer de boca é um dos mais, os que chegam em estágio mais avançado para tratamento, né? Não consigo identificar assim qual o motivo, né? Se falta diagnóstico precoce, se falta do paciente a busca por esse diagnóstico, né? Mas o que a gente vê é chegar cada vez mais avançado. Os pacientes que costumam procurar o tratamento assim a cada 6 meses, né? Um dentista que tem uma visão mais ampla, a gente consegue sempre num primeiro contato, a gente está fazendo aquele exame de boca. Eu sempre gosto de falar para os pacientes, eu gosto sempre de dar uma olhadinha, né? Fazer uma inspeção aqui, fazer a prevenção do câncer de boca. O paciente até se assusta quando eu falo isso. Assim, é uma coisa tão simples que todo dentista pode estar fazendo e que o paciente pode estar sempre até pedindo, né, para o dentista dar uma olhada ali que poderia ajudar a diminuir isso que você estava falando, né? Essa prevalência tão alta. Isso. Hoje a orientação que a gente dá, né, para os pacientes é que qualquer ferimento, qualquer manchinha, qualquer afta, qualquer bolinha, qualquer pelezinha, qualquer coisa de diferente que aparece em cavidade oral, todo organismo ele tem 15 dias para reparo, naturalmente, né? Mas eu sou diabético, mas está nos 15 dias, certo? 15 dias para recuperação, para regeneração celular. Passou disso, precisa procurar um atendimento especializado, né? Precisa fazer um exame clínico por um profissional mais detalhado e às vezes até a gente necessita biopsiar, né? Uhum. Não são todos os casos, certo? Não são todos os casos, não são todas as pessoas que precisam de biópsia. Às vezes é uma lesão traumática, às vezes é uma lesão por deficiência de alguma vitamina, é alguma patologia que a gente tem como reverter, que a gente tem como tratar, né? Mas algumas vezes é realmente necessário fazer a biópsia. E essa biópsia é realizada no momento certo pode salvar a vida do paciente, né? Porque o que é o câncer? O câncer é uma multiplicação celular que acontece de forma desordenada, né? Ela pode ser estimulada por algum fator externo, né? Vamos lá. Paciente que bebe, que fuma associadamente, do sexo masculino, tem mais chances, né? É o público-alvo, né, para o câncer de boca. Uhum. Porém, o que a gente tem observado é que nos últimos tempos, a gente tem visto mulheres, homens e mulheres jovens que não bebem, que não fumam, tendo câncer de boca. Mas por que se dá isso? Devido à contaminação pelo vírus do HPV. Uhum. Existe uma relação muito íntima entre câncer de orofaringe e o vírus do HPV, né? Então, mais um motivo
né? Ah, eu não sou alcoólatra, eu não bebo, não tenho mais de 40 anos, não sou homem, não estou no grupo de risco. Não é mais assim, né? Hoje a gente vê cada vez mais mulheres e homens jovens, né, desenvolvendo câncer de boca, mas por outros fatores, pelo contato com o vírus do HPV. E que Né? é, assim, hoje a gente sabe que a vacina da HPV ela é disponibilizada, né? A partir da 9, 10 anos, as meninas já Isso. estão tomando a Meninos vacina. também, Pois é. né? Já podem tomar as vacinas. Então, é uma coisa que a gente pode prevenir, né? Com cuidados, com relações sexuais, com prevenção, né? Então, o câncer de boca, ele é um assunto que abrange diversas áreas, né? Ah, mas vai incentivar a minha filha de 9 anos a ter relação sexual se eu vacinar ela, eu não vou vacinar minha filha por isso, certo? Mas o HPV, ele não só é transmissível através de relação sexual, Exatamente. né? Ele É um pode ser mito muito grande, ele né? pode ser transmitido através de contato com saliva, as crianças brincam, né? Pega uma coisa, pega a outra, põe na boca. Então, o vírus do HPV, ele está em qualquer lugar, né? Então, é esse o motivo de vacinar crianças tão cedo, né? Tão precocemente. Ah, mas ela não vai ter relação agora, certo? Mas daqui a pouco vai ter um namoradinho, né? Vai beijar. Não necessariamente necessita ter relação sexual para isso. E o HPV tá aí. Ele é responsável. Ele tem sido visto tanto nos cânceres de orofaringe como nos colos de útero, né? Então, por isso, tão importante a vacina, A né? Para o gente HPV. sabe, Sabrina, ou desculpa, Carisa, que o câncer ele não tem idade, assim, né? Independente de ser um câncer de boca, existe outros tipos de câncer que as manifestações podem acontecer na boca. Sim, a gente tem visto, né? Como estomatologista, eu pego pacientes com inúmeros diagnósticos, né? E no consultório, a gente tem diagnosticados leucemia, através do exame de cavidade oral, tem diagnosticado lúpus, tem diagnosticado diabetes, tem diagnosticado inúmeras lesões que as intercorrências acontecem primeiro em cavidade oral, né? Eu já peguei paciente com metástase em cavidade oral de um câncer de pulmão que ele nem sabia que tinha, né? Então a boca ela fala muito. Se a gente souber ouvir e entender o que a boca está nos dizendo, ela fala bastante. Você estava falando sobre esses fatores encadeantes, né? O fumo, o álcool, né? É. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente salientar aqui para os nossos. A gente atende aqui os motoristas, né? De forma geral, taxista, caminhoneiro. E a gente sabe que durante o dia a dia deles, eles pegam muito sol, né? Sim. Então, o sol ali, assim, a falta de uma proteção solar também é um fator crucial para o desenvolvimento de um câncer. Na realidade, a gente tá numa área onde a gente tem muita construção civil, onde a gente tem um litoral enorme, né, com muitos pescadores. Os motoristas em si estão expostos ao sol. O sol ele pode desencadear um tipo de câncer que a gente chama de base celular. E esse base celular, ele tem uma característica que ele é bem peculiar dele. Diferente dos outros cânceres, não tem, o câncer de cavidade oral ele não tem remissão. Ele é uma lesão sempre em evolução. O base celular, que é o que acontece no lábio, né? Ele tem essa característica de dizer assim, melhorou, mas na próxima semana vai abrir de novo. Entendeu? Então, nesse melhorou, o paciente já relaxa. Não, tá melhorando, é porque tá sempre reaparecendo, mas ele melhora, né? E na realidade, o base celular tem essa característica. Então, a gente tem que estar muito atento a essa melhora. Será que foi uma melhora mesmo? Ou será que ele apenas superficialmente, né, cicatrizou, né? Então, Além do álcool, né, o sol, o que mais que a gente pode estar falando aqui? Dos fatores que são predisponentes aqui para o câncer de boca? na realidade, predisponente para o câncer tem
não só de boca, mas diversos, né? Tem A um alimento, genética, ela é a primordial. genética, tem uma alimentação desregulada, rica em gorduras, né? Tem a questão do exercício físico, que é importante para liberar a endorfina, que é um componente que ajuda a prevenir o câncer, principalmente o de mama. Então, alimentação saudável, atividade física, são coisas que podem nos ajudar na prevenção do câncer. Certo. É, além dessas manifestações bucais, assim, eu costumo até, eu converso com os pacientes, ó, se você notar alguma ferida ou caroço na boca, que não desapareça dentro de 2 semanas, procurar o dentista. Além da ferida, o caroço, você mencionou essa pelezinha que às vezes fica, lesões com uma coloração diferente, né? Que mais que a gente pode estar pesquisando aí? E os lugares onde pesquisar, né? O câncer de boca, ele tem alguns lugares que são prediletos, né? Uhum. Tipo, borda lateral de língua, assoalho, que é essa região embaixo da língua. São locais que eles gostam muito de aparecer, né? E o lábio, né? A gente fala muito das úlceras, que são as aftas, das manchinhas. As lesões negras, elas também merecem uma atenção especial, tá certo? Principalmente por causa do risco de melanoma, que é um câncer bastante agressivo, né? E que em cavidade oral ele parece ser bem inofensivo, né? Parece uma manchinha, uma pintinha preta, né? Apesar dele não ser comum, mas quando ele surge, ele é bem agressivo. Sim, o câncer ele não tem idade, mas é, dependendo da idade, vamos dizer assim, o uso de próteses mal adaptadas também é um grande fator para desencadear um câncer, né? Na realidade, assim, os estudos, eles não conseguem linkar esse uso de prótese e câncer de boca. Uhum. O que eu vejo muito na minha prática diária é, por exemplo, ele ser muito mascarado pela prótese, certo? Primeiro porque os pacientes muitas vezes não ficam tirando para higienizar e examinando o local, né? Próteses mal adaptadas, elas causam um trauma contínuo ali na mucosa, né? Uhum. E o câncer é o quê? Uma multiplicação desordenada. Se está havendo um trauma no local, né, pode haver ali uma multiplicação desordenada, que pode ser benigna ou pode ser maligna, né? E o que eu vejo muito é, por exemplo, tem uma feridinha aqui na minha prótese, está machucando. E aí vamos desgastar, vamos fazer outras próteses, mas a feridinha continua machucando. E aí vamos usar outros recursos. E quase nunca se suspeita que aquilo ali pode ser um câncer de boca, né? Pego vários casos e que a história é sempre essa, de uma feridinha embaixo da prótese, e era a prótese que estava mal adaptada, ou era a prótese que precisava de um desgaste, e na realidade já é um câncer de boca. Eu brinco muito nas palestras, nos cantos que eu vou que, assim, você pode não ter visto o câncer, mas ele com certeza lhe viu. Certeza. Ele com certeza olhou para você em algum momento. Da importância assim de um exame bem feito, um diagnóstico precoce para evitar qualquer tipo, né, de surpresa. O câncer de boca, ele acontece em uma região que é muito irrigada, né? Essa região de cabeça e pescoço, né? Ela é muito irrigada. Então, as cirurgias, geralmente, elas são bem mutiladoras, necessita algumas vezes fazer esvaziamento ganglionar, que é a remoção de todos esses linfonodos do pescoço. Isso traz muito sofrimento, né, para os pacientes. Então, o que a gente bate na tecla, o que a gente insiste é que eu não tenho nada, mas mesmo assim eu vou fazer meu exame preventivo. Né? A gente sempre faz exame preventivo de mama, de próstata, de útero, né? Então, o exame preventivo de cavidade oral, ele é muito importante para que essas lesões elas sejam diagnosticadas no início e assim tenha um índice maior de cura, né? A gente sabe que o câncer de boca tem um índice altíssimo de cura, porém, se diagnosticado no início, né? Então, esse diagnóstico precoce, ele é fundamental, tanto para o prognóstico, como para a cirurgia, como para a qualidade de vida do paciente
no pós-operatório, né? No pós-tratamento. Falando sobre o tratamento, como é feito assim esse tratamento de câncer? A pessoa foi diagnosticada, foi feita uma biópsia, se constatou, daí quais são os passos aí que a pessoa percorre? É um caminho a ser seguido, né? Foi diagnosticado câncer de boca. Imediatamente esse paciente ele tem que ser encaminhado para um centro de alta complexidade, para um nível hospitalar. Os cânceres de boca, geralmente a gente encaminha para um cabeça-pescoço oncológico, né? E aí o tratamento, ele vai depender muito do estágio que o câncer está. Ele pode ser cirúrgico, químio e radioterapia. Ele pode ser só cirúrgico. Ele pode ser cirúrgico e químio. Ele pode ser cirúrgico e rádio. Ele pode ser só rádio e químio, sem cirurgia. Tudo isso, todo esse planejamento vai depender muito da localização, do tamanho, do estágio que chegou no hospital. Uhum. Tá ótimo. Carisa, você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que eu não perguntei aqui? Não, acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo, né? Acho que a prevenção é sempre o melhor tratamento, né? E procurem, não deixem de procurar, tanto se verificarem qualquer alteração, né, em cavidade oral que tem 15 dias e não cicatrizou, procure. É melhor procurar e chegar lá e o dentista dizer, não, isso aqui não é nada não. Eu digo muito, adoro quando eu recebo encaminhamentos que eu olho para o paciente e digo, não, isso aqui não é nada não. Do que receber pacientes já em estágios avançados, onde a gente realmente fica de mãos atadas, né? Então, procurar o dentista a cada 6 meses, né? Ou antes disso, caso apareça qualquer tipo de lesão. Você também trabalha no Hospital da Liga, né? Do câncer. Lá no hospital da Liga, a gente tem a odontologia hospitalar bem atuante, né, nessa área. Lá a gente atua no pré-tratamento, fazendo os planejamentos dos pacientes que vão fazer radioterapia, por exemplo, de cabeça e pescoço, fazendo próteses que ajudam a minimizar os efeitos da radioterapia. A gente atua pré-quimioterapia, passando orientações que vão ajudar, né, esse paciente durante o tratamento. A gente atua durante o tratamento, porque são muitas as intercorrências em cavidade oral devido à toxicidade das medicações. E a gente sabe que depois de passar por tudo isso, o paciente ainda tem algumas sequelas, como o trismo, que é a dificuldade de abrir a boca, né? A gente vê pacientes que ficam mutilados porque precisam fazer isodontia de inúmeros elementos. A gente vê pacientes que ficam com a boca seca após o tratamento, pacientes que ficam com disgeusia, que é a alteração no paladar. Então, a odontologia ela está em todos os estágios do tratamento oncológico, desde lá no iniciozinho, no diagnóstico, né? Até o pré-tratamento, transtratamento, pós-tratamento. Paciente oncológico é um paciente que anda de mão dada com a odontologia. A gente vê que assim, é uma odontologia que vai muito além do consultório, muito além do que se pensa, né? Muito além da parte estética. Carisa também ela faz esse trabalho de home care, né? Em pacientes acamados, que é o atendimento domiciliar, leva todo o aparato para estar ajudando os pacientes que estão precisando de um atendimento e não podem se locomover até um consultório. Na realidade, né, a odontologia, ela tem caminhado por um caminho bem bacana, né, que é desenvolver a autoestima do paciente, trazer, harmonizar, né, trazer um sorriso bacana. Isso é muito bacana, mas a gente não pode esquecer também dos pacientes que precisam de outros cuidados, né, de pacientes que só querem tomar água, de pacientes que só querem se alimentar, de pacientes que só não querem ficar tendo pneumonias de repetição porque são acamados e estão com os dentes em uma condição não favorável, né? A odontologia hospitalar, ela tem esse braço na domiciliar, porque esse paciente, um momento ele vai ser deshospitalizado, e um momento esse paciente vai para casa, né? E aí o paciente acamado, como ele vai
para o consultório odontológico fazer esse acompanhamento a cada 6 meses. Se ele tiver uma dor de dente, como é que vai ser isso, né? Então, a odontologia hoje, ela tem recursos para contemplar todas as pessoas, né? Em todos os níveis de atendimento. No meu caso, eu escolhi a hospitalar e a domiciliar, porque eu acho que todas as pessoas têm direito a um tratamento digno, né? Todas as pessoas têm direito à saúde, todas as pessoas têm direito a um tratamento especializado e humanizado, né? Tantos pacientes que estão no hospital, estão nas UTIs. Ah, mas é possível fazer tratamento odontológico em um paciente em UTI? Claro. Eu não vou fazer um clareamento, não é essa a necessidade do paciente. Eu não vou fazer facetas em resina. Não, esse não é o objetivo. Mas eu posso tirar a dor desse paciente que está com abscesso. Eu posso tirar um foco infeccioso que pode trazer uma complicação sistêmica. Eu posso resolver um sangramento oral de um paciente que está entubado. Eu posso fazer um protetor bucal para que o paciente que está entubado pare de morder o tubo e com isso diminua a sua saturação e prolongue os dias, né, na UTI. Então, tem um montão de coisas que eu posso fazer num paciente que está na UTI, né? E hospitalar também, né? O paciente tá lá, tá internado, uma gestante, por exemplo, né? Ela tá lá no serviço de gestação de alto risco. E aí ela tem um abscesso. Precisa de alguém que resolva isso, beira-leito no hospital, né? A odontologia ela tem que chegar para todos os pacientes. É uma coisa que eu defendo muito, né? Que ela tem que chegar de forma especializada, de forma humanizada em todos os pacientes. Você tem um pacientezinho idoso em casa, ele não está conseguindo se alimentar via oral porque a prótese dele está folgada, né? Tá machucando. Não é justo ele ficar sem se alimentar, ele consciente, tendo vontade de se alimentar, porque ou não tem uma prótese, ou a prótese está mal adaptada. A odontologia tem que chegar nessas pessoas, a odontologia precisa chegar nessas pessoas, né? Com enfoques diferentes, né? Claro. O que é que eu quero para o meu paciente? Eu quero que ele coma, eu quero que ele beba água, eu quero que ele fique livre de infecção, eu quero que ele não tenha nenhuma complicação sistêmica. Esses são os meus objetivos, né? Claro que cada segmento da odontologia tem o seu. Outros querem harmonizar, outros querem um sorriso bacana, outros querem. E assim, tá tudo certo, né? E é sobre isso. Mas a gente não pode deixar ninguém para trás, né? A odontologia tem que contemplar todas as pessoas. Com certeza. Em Mossoró, graças a Deus, tem um profissional como você. A gente tem também, Verena, na questão dos pacientes especiais, os autistas, né? Que eles não conseguem ser atendidos algumas vezes em consultório, né? E precisa de um atendimento no centro cirúrgico, né? A gente precisa também oferecer para esses pacientes essa oportunidade, né? Só quem tem crianças com autismo, com paralisia cerebral, com alguma deficiência, sabe o quanto é difícil o manejamento desses pacientes, né? E a gente entende que, quanto à odontologia, a gente tem que oferecer, né, esse serviço para todas as pessoas que precisam de um atendimento digno. Carisa, fica à vontade para divulgar seu número. E quem quiser o contato, estiver precisando, ou conhece alguém que está precisando desse tipo de atendimento. É assim, eu atendo eu tenho um consultório, meu consultório fica no Centro Empresarial Caiçara, sala 302, e eu atendo um home care, né? A gente tem um consultório portátil e tudo direitinho, do jeito que eu tenho no meu consultório, tenho portátil para levar até a residência e fazer um atendimento com segurança, e atendo muito pacientes que estão hospitalizados, né? O telefone de contato eu vou deixar com vocês. Pode dizer? Pode. 3314-0983 ou o WhatsApp, que é 99950444, né? Esses são os telefones de contato e se vocês tiverem alguma demanda, alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá que a gente responde. Tá ótimo. Caris, eu queria agradecer, né, você ter reservado um pouco do seu tempo para poder vir aqui conversar com a gente. Eu acho que esse papo foi bem produtivo
Eu quero ter outro momento desse ainda com Cariza, mas agradecer por você ter vindo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu agradeço o convite, né, para falar um pouquinho sobre esse trabalho que não é tão divulgado, né? Porque o que eu vejo muito assim, doutora, mas o meu pai, minha mãe, ele tá na UTI. Como é que a senhora vai atender lá? Ou então pacientes que eu acompanho em casa. E aí eles, doutora, a gente vai ter que suspender o atendimento porque meu pai, minha mãe foi para UTI. E aí eu sempre questiono, suspender por quê? Ele tem uma necessidade, né? Então a gente vai até lá e resolve. Vai até lá e resolve. Vai até lá e resolve. A gente faz atendimento beira-leito e é uma coisa bem interessante como ajuda, né? No sistêmico do paciente. Né? Tá Eu certo. agradeço o convite, né? E estou à disposição. Sempre que precisar, me chame. Tá bom, obrigada. Pessoal, até mais. O próximo episódio do SS Saúde. Obrigada.